Lucas, capítulo de número 10, versículo de 25 a 37 é o nosso texto dessa noite. Lucas, capítulo 10, dos versos 25 até o verso 37. Diz assim o texto: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar o reino, a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei e como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Prosseguiu Jesus dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Esse é o relato de um doutor ou intérprete da lei. Era chamado de doutor, mas os intérpretes da lei eram os doutores da lei. Eram aquelas pessoas que liam o texto e interpretavam o texto para as pessoas, e o que passava a valer era essa interpretação que esses doutores davam. As pessoas comuns não tinha acesso ao texto, não tinha acesso à escritura, como chamava a Torá. Por outro lado, além de não haver o texto, também não havia leitores. Então, o que valia mesmo para as pessoas comuns era ouvir aquilo que um desses doutores da lei dizia acerca da escritura. Isso passou a ser chamado em Israel de tradição oral. A tradição oral, o que era? Era a interpretação que esses chamados doutores, eles davam acerca do texto. Dizia: olha, esse texto tem esse significado. As pessoas, então, esqueciam o texto, mas ficava com a interpretação que esse doutor dava. Um rabino, alguém assim que tinha essa caminhada na questão de lidar com os textos sagrados. Então isso era muito importante, a palavra que essas pessoas davam. Era importante para o povo, era importante para as pessoas. E quando elas falavam sobre alguma coisa da Escritura, elas perguntavam assim: mas o que é que diz o rabino tal? O que é que ele fala acerca disso? Qual é a opinião dele? Como ele interpreta esse texto? O que é que ele diz? E aquela interpretação
era a interpretação válida, se tivesse ela correta ou não. Passava a valer. Essa interpretação e essa tradição oral, ela passou a ser tão importante na vida do povo que, a certa altura da história, eles resolveram escrever essa tradição oral. Quer dizer, escrevendo deixa de ser oral, mas eles resolveram escrever. E há um texto, né, com a tradição oral, não tem em português isso, mas tem em inglês e outras línguas, que é a chamada Mishnah. A Mishnah é a tradição oral que foi escrita. Quer dizer, era a interpretação dos rabinos, a interpretação dessas pessoas, desses intérpretes da lei, acerca de determinado assunto, acerca de determinado texto da Escritura. E veja que um desses homens, uma dessas pessoas importantes, veja que ela se dirige a Jesus. Esse homem se levantou e foi ao encontro de Jesus, mas o texto de Lucas já diz assim: ele foi perguntar a Jesus, não porque ele quisesse tirar alguma dúvida. Ele não tinha o intuito de aprender com Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas ele queria, diz Lucas, pôr o Senhor em provas. Ou seja, ver até que ponto, não é, Jesus sabia lidar com as situações mais complicadas e mais difíceis. A gente sabe quando a gente lida com as pessoas, a gente sabe quando nós lidamos com um aluno, uma pessoa, a gente sabe quando a pergunta é uma pergunta assim, essa pessoa quer um esclarecimento, ou quando ela está te provando, quando ela quer ver até onde você vai, ou quer colocar você mesmo em xeque. Jesus, então, ouve a pergunta desse homem, e a pergunta dele era essa: que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta, ela estava sempre presente nos lábios, no coração dessas pessoas. O que é que nós temos que fazer? Sempre a ideia de uma ação, sempre a ideia de algo que se faz, sempre a ideia de que nós agimos dessa ou daquela maneira para obter a salvação. O que é que nós temos que fazer? Ele queria provar Jesus e faz essa pergunta. Na verdade, ele tinha conhecimento, ele sabia que essa questão de herdar, né, era uma pergunta até, podia parecer superficial, não fosse o contexto que ela está sendo feita. Porque só os herdeiros legais é que herdam alguma coisa, se é nessa perspectiva que ele está colocando. Mas a lei já dizia acerca dessa questão da salvação, do herdar a vida eterna. Era comum em Israel a ideia também de que a salvação era dada àqueles que cumprissem a lei. Cumpriu a lei, obtém-se a salvação. E aqui, diante dessa pergunta, Jesus tem essas alternativas de dizer que essa salvação é uma dádiva de Deus, que Deus concede a Israel, dizer que o ser humano nada pode fazer para alcançar, para obter essa salvação. Se Jesus tivesse caminhado nessa direção e de colocar as questões pertinentes, como Jesus lidou com isso em outras ocasiões, isso teria desencadeado todo um debate, não é? Toda uma fala, todo um discurso daqui para ali, né? Mas, de fato, né, Jesus, sabendo daquilo que estava no coração daquele homem, das suas intenções, ele age de outra forma. Ele pergunta ao homem: você conhece os mandamentos? E o que é que diz a lei, o que é que diz a Escritura acerca da pergunta que você está fazendo?
Ele devolve a pergunta. Como você interpreta isso? E o homem, corretamente, ele recita a lei. Ou seja, era alguém que conhecia mesmo o texto. Era alguém que estava familiarizado com o texto. E ele faz essa afirmação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta dele. E Jesus então diz assim: pois, então, respondestes corretamente. Sua resposta não tem o que colocar nem o que tirar. Agora, faça isso, pratique isso e viverás. E aí o homem, ele querendo se justificar diante do Senhor, ele lança essa pergunta: mas agora, mas quem é o meu próximo? Ele primeiro perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Mas agora, diante dessa fala de Jesus, ele já muda: quem é o meu próximo? Ou seja, ele pede uma definição. Ele pede aqui que o Senhor diga a ele exatamente quem seria esse próximo. Uma lista de pessoas que ele pudesse classificar: essas pessoas aqui são os meus próximos. Ele já tinha uma concepção de quem era o próximo. Aliás, a lei também falava sobre isso. Quando se pega o livro de Levítico, por exemplo, lá no capítulo 19, vai dizer que o próximo é aquelas pessoas da casa, são os irmãos, são aquelas pessoas com as quais a gente lida. Então, os próximos estariam ali no âmbito da família, do clã, daqueles que estão ali à nossa volta. E aí estabelece mais ou menos o que seria esse próximo. E se fosse para recitar aquilo que está lá no Levítico, ele ia tranquilamente dizer assim: ah, isso aí eu faço, isso aí eu pratico. Quem não gosta daquelas pessoas que está aí à nossa volta, que está de casa, às vezes se briga em casa, assim, com um parente, mas no fim se gosta. Há uma relação de sangue, né? E nessa relação de sangue, às vezes tem certa dificuldade, certo? Mas está lá, se gosta. Certamente ele dizer assim: isso aí eu pratico, eu faço isso. Isso eu já vivo na minha família, na minha casa. Alguns rabinos de escolas mais extremadas na interpretação da lei diziam assim: não devemos desejar a morte de um gentio. Mas se algum deles cair no mar e estiver em perigo, nós não precisamos salvá-los. Por quê? Porque eles não são o nosso próximo. Isso era em escolas de interpretação rabínicas mais extremadas. Quer dizer, era muito claro quem era o próximo. Um gentio, por exemplo, gentio era gente de outra raça. Essas pessoas não são nossos próximos. Nós não precisamos nos preocupar de que temos que cuidar deles. Então aquele doutor, ele conhecia essas pérolas, ele conhecia essas expressões, conhecia essas interpretações, ou diferentes escolas de interpretações, algumas mais liberais, mais abertas, outras mais fechadas, como essa que nós citamos. Ele sabia dessas coisas todas, ele queria sondar Jesus. Em que dessas escolas Jesus se situa? As pessoas às vezes ficam assim com a gente, né? Quer dizer, o que é que essa pessoa pensa? Como é que ela faz? A gente dá aula por aí afora e às vezes a gente está dando aula sobre um assunto, mas o aluno não está tanto, às vezes, preocupado com aquele assunto que você está falando, ele está mais preocupado com aquilo que você pensa. Aí, professor, mas qual é a sua linha nisso aí? Eu digo sempre assim, ó, a minha linha não interessa, gente. Tem que estar preocupado aqui com a minha linha. Eu estou dando para vocês o que é o
os caminhos que tem dentro dessa temática, dentro desse assunto, né? Quer dizer, está aí descortinado diante de vocês. Não precisa ficar perguntando o que é que eu penso, como é que eu penso. Ou então vá nas entrelinhas daquilo que a gente vai dizendo, vai fazendo a sua leitura. Não tem que ficar, é isso aqui. Até porque a gente, de repente, está influenciando uma pessoa. Deixa ela pensar. Deixa ela escolher o seu próprio, a sua própria direção dentro daquilo que é o correto, que é o certo. Mas não precisa ficar. Mas o aluno às vezes fica sondando você. Qual é o lado dele mesmo? Né? Para onde ele vai nessa leitura? Quando não temos interesse, não sabemos de nada. Não sabemos quem é o próximo. E nesse caso, não vamos fazer nada por ninguém, porque eu não sei quem é o meu próximo. Alguém perguntou assim, Jesus disse, dai a César o que é de César. E a pessoa veio com a pergunta, mas quem é César? Sempre tem essas coisas. Jesus, então, entra com outra história. Uma viagem de Jerusalém para Jericó, uma caminhada de 27 quilômetros, uma estrada perigosa, uma estrada repleta de ladrões. Havia casa-matas assim para ladrões. Eu estava lendo isso aqui, essa semana, para a gente falar sobre isso. Eu estava pensando, meu Deus, essa estrada aqui de Jerusalém para Jericó só perde para duas cidades, Rio de Janeiro e Brasília. Esse perigo aqui, essa ladroagem toda, esse perigo não pode passar, está perigoso, está arriscado, tem bandidos ali à espreita. Então era uma viagem perigosíssima, era uma viagem assustadora. Os romanos tiveram que varrer fortalezas de bandidos que ficavam ali para assaltar as pessoas, porque chegou um ponto que a coisa, assim, estava demais. As pessoas reclamaram com o Império Romano, a gente não consegue passar ali daquela estrada, porque passou ali vai ser assaltada. Parece até estádio Vicente Carvalho. E aí houve essa ação dos romanos para melhorar, porque as pessoas precisavam passar, as pessoas precisavam negociar, as pessoas precisavam, senão acabava o trânsito, não dá para comercializar entre Jericó e Jerusalém, porque ninguém passa ali, né? Então Jesus descreve essa cena, descreve essa situação, né? E diz que uma dessas pessoas, um desses viajantes, estava caminhando, descendo a estrada, e de repente ela foi atacada, ela foi espancada e ela foi despojada de tudo, claro, tiraram tudo que ela tinha e ela ficou num estado assim não estava morto, mas o texto diz, ela estava semi-morta, ela ficou lá prostrada, o homem ficou inconsciente, parecia que estava morto, mas estava inconsciente. E aí começa o relato, certo sacerdote, casualmente, Jesus coloca nessa situação, casualmente passava por ali um sacerdote, certamente era uma pessoa que vinha a cavalo, um sacerdote, uma pessoa assim de posição na antiga Judéia, nessa época aqui, se uma pessoa tinha uma posição social elevada, ela não andava a pé, ela andava em montaria, andava a cavalo, andava no camelo, mas ela andava dessa forma, ela viajava dessa maneira. E aí esse sacerdote está passando por ali. E aí alguém vê esse relato, vê essa história, diz assim, um homem religioso era a solução para a situação daquela. Um homem religioso é alguém que vê uma pessoa numa situação difícil, complicada, alguém que vê alguém que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, é alguém que vai parar de imediato. Vai dizer assim, olha, o sacerdote chegou, o religioso chegou, aquele homem vai poder ser atendido,
aquele homem vai receber um tratamento que ele precisa. Mas, meus amados, é uma coisa complicada isso aqui. Um homem religioso, a gente diz assim, uma pessoa temente a Deus. Pode ser, pode não ser. Agora, o fato de alguém ser religioso não significa necessariamente que é uma pessoa temente a Deus. Devia ser, mas nem sempre ela é. Basta você ver, por exemplo, quantas pessoas aqui nesse país que são assim, são pessoas religiosas, mas que têm sido pegas aí nas lava-jatos da vida, né? E quando vai se investigar, quando vai ver, são pessoas religiosas, pessoas que frequentavam igrejas. Essa semana saiu uma foto aí na mídia, né? Esse deputado que foi presidente da Câmara, que está aí preso, ele, numa igreja evangélica, algum tempo atrás, né? O pessoal acha essas pérolas, né? Estava perdido aí, mas alguém tem interesse de divulgar isso. Aí, ele numa dessas igrejas aqui, né? Na nossa área aqui mesmo, né? Numa igreja, numa grande igreja, ele com um diploma de membro, onde fizeram um diploma desse tamanho, e o deputado está lá, né? Aquele diplomão assim, membro dessa igreja, e aquela renca de pessoas atrás, né? E tal, pastores e tal, e está lá em Curitiba, entende? Esperando os desdobramentos. Era religioso? Era religioso. Mas era temente a Deus? Não parece. Se fosse temente a Deus, não teria feito o que fez. Temor a Deus, irmãos, é uma coisa. Ser religiosa é outra coisa. Muita gente é religiosa, mas aquele que teme ao Senhor não age dessa maneira. É como diz o provérbio: quem é sábio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando se é sábio de fato, tem-se o temor, pratica-se o temor a Deus. E o temor a Deus é saber que há um Deus, e esse Deus, ele está aí, e esse Deus é justo, e esse Deus, ele está vendo todas as coisas, e esse Deus vai fazer justiça. Essa justiça pode até parecer aos nossos olhos que está demorando muito, e quantas vezes a gente acha isso? Meu Deus, está demorando tanto. Essa situação errada, equivocada, se perpetua, está aí, a gente está vendo a coisa acontecendo e não está se resolvendo a situação. É porque na nossa agonia a gente quer as coisas à nossa maneira. E a gente diz assim, está demorando. Mas Deus sabe, Deus tem seu tempo. A gente precisa aprender a confiar de que Deus, esse Deus que é justo, Ele vai fazer justiça mais cedo ou mais tarde. Eu creio nisso, irmãos. Eu estou falando isso aqui para os irmãos. Eu creio nisso, é para a nossa vida aqui na igreja, é para a situação que esse país passa, Deus vai fazer justiça, num momento aí, sabe, já está fazendo, as coisas já estão assim se revelando, já estão aparecendo, e a gente tem orado por isso. Continue a orar, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus que ouve as orações, e Ele está colocando a sua mão, e Ele está aí nessa situação, e Ele vai mudar esse quadro. A gente precisa crer nisso, que o nosso Deus é o Deus que ouve. É o Deus que está aí também, assim como nós estamos. Então que a gente ore, mas que a gente também tome atitudes concretas. Que a gente também faça coisas, que a gente também denuncie as coisas, que a gente não fique calado. Porque às vezes a gente fica naquela assim, vamos orar, vamos fazer, às vezes eu vejo algumas pessoas, vamos fazer um clamor. Tudo bem, nada contra isso, mas e que efetivamente de ação nós estamos tentando promover? Qual é a coisa que nós dizemos assim, olha, nós vamos nos empenhar para agir dessa maneira? Então essas pessoas, assim, religiosas, são de credos protestantes.
Meu sogro, o pai de Denise, ele fica agoniado, que ele não consegue, tem 87 anos, ele não consegue entender como é que um crente faz certas coisas assim. Como é que pode uma pessoa... Não posso entender isso. Pois é. Fico lá conversando com ele. Pois é, Sr. Luiz. Mas um servo do Senhor? Pois é, um servo do Senhor. Devia ser um servo do Senhor. Mas não está servindo ao Senhor, não. Servo do Senhor só no nome. Mas não é servo do Senhor. Uma vez o falecido Brizola, falando desse pessoal, fazer essas falcatruas, pessoal de igreja, ele disse assim: esse pessoal está construindo um bezerro de ouro para eles. Eu digo, é mesmo. Essa aí, o Brizola acertou. O pessoal está adorando não a Deus, está adorando um bezerro de ouro. O religioso é esse do sujeito aqui, ó. Esse sacerdote, irmãos, ele tinha uma lei também. E qual era a lei dele? A lei dele era dizer assim: eu estou preso a um determinado sistema legal religioso, eu tenho que seguir isso aqui. Qual era o sistema? A lei que ele seguia, a lei que ele servia, ele tinha, por exemplo, regras religiosas, regras de pureza. Quais eram as regras de pureza? Eu não posso me aproximar de um corpo se está morto. Se tocar, o israelita dizia assim: se tocar numa pessoa morta, ficou impura, não pode tocar. Então, isso aí já era uma barreira, porque o homem estava semi-morto. O texto diz aqui, semi-morto, que a gente entende, estava inconsciente. Aquele religioso olha, eu podia até fazer alguma coisa, mas ele está desacordado, provavelmente está morto. Se estiver morto, eu não posso nem chegar perto, eu vou me contaminar. Eu estou indo para uma cerimônia religiosa, e como é que eu vou chegar numa cerimônia religiosa, e que eu vou falar lá na sinagoga? Como é que eu vou chegar com essa impureza? Então eu não posso tocar dessa pessoa, eu não posso me aproximar de uma pessoa nessa situação. E o texto diz o quê? Passou de largo. Logo a seguir vem um levita, e esse levita o que era? Os cantores, pessoal do louvor. O levita, a gente diz assim, esse levita também é uma pessoa do templo, é uma pessoa religiosa, vai fazer alguma coisa. Mas o levita olha, ele diz assim: o meu superior passou ali de largo, o sacerdote passou de largo, não tomou nenhuma providência para ajudar aquele homem. Então eu também me sinto no caso também de evitar essa tarefa, de tentar ajudar esse homem. Afinal de contas, por que eu não posso fazer isso? Ajudar não deve ser um dever, ajudar deve ser uma ação que a gente pratica, né? Mas que, assim, ninguém não é obrigado a ajudar. É um gesto humano, humanitário, de a gente ajudar as pessoas. Então o levita descobre que ele passou de largo, certamente esse não é próximo. Eles, como eu disse, eles tinham a classificação de quem era próximo. E a despeito da sua função religiosa, ele passa ao largo também e vai embora. E aí Jesus diz, descia pela estrada um outro homem. Aquelas pessoas que estavam ouvindo, certamente pensavam assim: passou um religioso, passou um levita, agora vem um judeu comum do povo. Aí Jesus rompe essa escadinha e diz: não era um judeu, quem descia por ali era um samaritano, o odiado samaritano. E aí esse samaritano diz assim, o texto, né, que ele passou perto, e vendo aquela cena, aquela situação, teve compaixão do ferido. O sacerdote passou na estrada, aqueles levitas passou também de largo, mas esse samaritano veio até o homem. Ele que tinha motivos para não se aproximar daquele que era considerado inimigo, porque o judeu não falava com o samaritano, mas a despeito disso, ele chegou perto, se compadeceu
prestou os primeiros socorros. O texto diz assim: pensou-lhe. É um jeito de dizer assim, né? Cuidou das feridas, cuidou dos ferimentos, colocou ali o óleo, colocou o vinho para desinfetar os ferimentos, prendeu a ferida, colocou no seu animal, levou até a estalagem, chegou lá, ficou, passou aquela noite. Dia seguinte, disse assim: ó, tem que ir embora, eu tenho que seguir o meu caminho, mas eu vou deixar aqui, ó, com o hospedeiro. O homem da estalagem: está aqui 2 denários, acho que é o suficiente para cuidar desse homem, mas se por acaso ultrapassar o valor, for mais do que esses 2 denários, eu prometo que eu vou lhe indenizar, eu volto aqui e pago a diferença. E aí Jesus, para simplificar, Jesus diz assim: agora pergunta a você, o intérprete, quem é o próximo desse homem ferido? Engolindo em seco? Porque isso aqui, se aquele homem pensava em sondar Jesus, provar Jesus, na verdade Jesus, com toda essa ação, Jesus agora coloca ele na parede. E diz assim: quem é o próximo desse ferido? E aquele homem, sem ter para onde fugir, também não diz assim: é o samaritano. Isso ele jamais ia falar isso. Ele diz assim: o próximo é aquele que prestou auxílio. Quer dizer, foi bem assim, né? Genérico. O próximo é aquele que o ajudou. Não diz assim: foi o samaritano. Mas dá no mesmo, que a gente sabe que foi o samaritano. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina aqui 4 ou 5 coisas. Primeiro, o que nós encontramos aqui: qualquer tentativa de autojustificação está fadada ao fracasso. Qualquer tentativa nossa de nos autojustificar, a vida eterna, isso que ele estava aqui perguntando, ela não pode ser conseguida por esforço. A vida eterna é um dom de Deus. Isso já diz o Novo Testamento, já diz o Antigo Testamento. A Bíblia diz: nós não conseguimos vida eterna, nós não podemos fazer esforço nenhum, nenhum esforço é suficiente para ganhar a vida eterna. A vida eterna não se ganha fazendo coisas, praticando ações. Na verdade, essas ações nós praticamos porque fomos alcançados por Deus, nos dando a vida eterna. E como pessoas que foram alcançadas por essa graça de Deus, então nós praticamos determinadas coisas. Essa é uma das primeiras coisas que esse texto vai nos mostrando. Segunda coisa que esse texto nos mostra: há um padrão ético pelo qual a gente deve lutar. Religião sem ética é farisaísmo. Religião sem ética não leva a nada. Teologia, igreja, ética, isso tem que andar junto. Mas a gente tem visto isso no nosso cotidiano. Pessoas que se dizem cristãs, mas a sua conduta moral, política, religiosa é vergonhosa. Causa vergonha, espanto. Essa semana a gente viu que um dentre aqueles 3 que foram condenados pelos 5 desembargadores, 5-0, um deles é um irmão, é de igreja. Ah, vocês não prestaram atenção nisso? Pois eu presto atenção nisso. É de igreja, é evangélico, de nome, mas está aí, nas casas legislativas. E agora, depois de só uma noitezinha, né? Uma noite, né? Que disseram que aquela noite foi até inventada, porque aquele outro que está lá, que foi governador, completou 1 ano essa semana, foram lá passar uma noite para comemorar aquele 1 ano, porque são do mesmo grupo, não é? Porque sabia que também no dia seguinte já estaria fora dali. Terceiro, o samaritano é uma pessoa odiada, demonstra amor compassivo. Sabe o que significa isso?
Um samaritano que é odiado e é ele que é compassivo, ele que cuida, ele que é o próximo. Isso aqui é uma denúncia contra os preconceitos raciais. O samaritano era uma pessoa odiada. O judeu tinha preconceito samaritano. Não fala que essa raça não, isso é uma raça inferior, isso é um povo que não vale nada, isso é uma pessoa que a gente não deve nem olhar para ele, passa de largo, foge, homem, mulher, não se preocupa com essa gente. Preconceito racial é o que a gente vive na nossa sociedade hoje, uma sociedade preconceituosa. Preconceito de gênero, preconceito de homem e mulher, preconceito de cor, preconceito de condição econômica. É uma sociedade preconceituosa, inclusive a própria igreja passa por isso. Há preconceito da própria igreja. A gente não sabe como lidar com essas pessoas. Esse samaritano denuncia essa situação, ele não foi preconceituoso. O outro parecia o inimigo, ele foi lá e cuidou. Quarto, para Jesus o amor é algo que sente-se e se pratica. Não basta dizer que ama, é preciso exercer o amor por meio de gestos, de ações que beneficia o outro. Quinto, em vez de perguntar quem é meu próximo, eu devo perguntar de quem devo me tornar próximo, e a resposta eu mesmo dou, de qualquer pessoa que esteja necessitada de ajuda. O próximo é aquele que está ali e que precisa da minha ajuda. Essas são lições, irmãos. E se você for estudar o texto, você pode encontrar outras, mas eu listo essas para nossa edificação. Que nós possamos, como esse homem é chamado de o bom samaritano. Eu nem gosto dessa expressão. Aliás, a SBB coloca aqui o bom samaritano. E ficou essa coisa de bom samaritano. Não é bom samaritano, é um samaritano. Porque isso devia ser uma coisa normal, fazer o que ele fez. Aí quando uma pessoa faz uma coisa, parece que foi uma coisa fora de... Meu Deus, ele ajudou o outro, nem conhecia, nem era da mesma raça. E passando de largo, olha, isso aqui é uma pessoa maravilhosa. Devia ser uma coisa normal. Uma coisa assim que a gente, que está precisando de ajuda. Tem pessoas assim, e às vezes pessoas que não é nem de igreja, gente, que vê o outro. Às vezes eu vejo isso na rua, o camarada caiu, todo dia eu vi um rapazinho passando mal lá no centro da cidade, e umas pessoas, aí fica olhando, a gente se aproxima, e tem umas pessoas já tomam a frente. O que será? Foi que houve? Esse rapaz, e tal. Entende? Muita gente passa de largo. Não quer nem saber. Não conheço. Não tem a ver comigo. Mas aquelas pessoas que chegam e procuram saber e ver, essas estão se tornando próximos daquele necessitado. Que a gente possa agir assim, irmãos, como igreja. Somos crentes em Jesus Cristo. Que nós possamos aprender com o Senhor, não é? Que o próximo não é alguém que a gente escolhe, mas o próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho e que precisa da nossa ajuda. Que Deus nos abençoe. Amém.